Se não fosse no último minuto, eu não conseguiria ter entregue esse trabalho. Eu tinha 30 dias para estudar para essa prova e decidi que na noite anterior eu daria conta de toda a matéria. Eu preciso de um desespero do tempo estar acabando para concluir uma tarefa. A gasolina precisa estar assim no último tracinho para eu resolver entrar no posto. Você já disse ou pensou essas coisas? Porque eu já. Você pode achar que é preguiça ou que você é um procrastinador nato. Mas a grande verdade é que existe uma lei que explica isso. Quanto mais tempo eu tenho para fazer algo, mais tempo eu vou enrolar para fazê-lo. Tá bom, não era bem assim. Mas a lei de Parkinson explica isso. Foi depois de entendê-la que finalmente eu me devolvi aquela produtividade que eu muito precisava para chegar na vida que eu almejava. E hoje eu vou explicar em detalhes como aplicar na sua vida também. Sejam bem-vindos ao meu canal, poderia dizer o meu mundo compartilhado. Eu me chamo Andréa Chauciat e nessa semana eu li um artigo para você. Deixa eu te explicar para você ser uma pessoa com mais repertório e uma pessoa muito mais interessante. Em 1955, Cyril Parkinson era um especialista na Marinha Britânica. Estava escrevendo um artigo para o The Economist que dizia: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua realização. Ou seja, aquilo que eu expliquei no começo. Quanto mais tempo você tem para fazer algo, você vai usar todo esse tempo para concluir o trabalho. E a partir daí, desse artigo que ele escreveu, isso ficou sendo definido como a lei de Parkinson. E ela explica que quanto mais tempo tivermos para fazer alguma coisa, mais a gente vai demorar para concluir essa tarefa. Só que é engraçado porque ele não escreveu esse artigo nem para falar de produtividade, muito menos de procrastinação. Depois, sim, ele usou isso em algumas palestras, mas a princípio não era. Como oficial da Marinha, ele percebeu uma coisa muito interessante que aconteceu de 1914 a 1928, quando a Marinha precisou reduzir o seu número de navios. E aí, consequentemente, o número de funcionários. Por consequência, você acha, se está diminuindo o número de navios, se está diminuindo o número de funcionários, obviamente que os líderes, a gerência, também vai diminuir. Mas não foi o que aconteceu nesse período. Diminuiu o trabalho, diminuiu o funcionário, mas aumentou em 6% a quantidade de gerência. Gente, mas se eu tenho menos trabalho com menos pessoas, por que eu preciso de mais chefe e de mais coordenador? E foi aí que ele percebeu que quanto mais uma estrutura administrativa cresce, mais trabalho ela vai criando para si, ou seja, mais burocracias, mais processos, muito mais reuniões. E com o tempo, ele aplicou isso para o contexto de que às vezes quanto mais tempo eu tenho, quanto mais pessoas, quanto mais recursos, mais complexa eu vou deixando a tarefa. Em vez de simplesmente ir lá e fazer ela da forma mais simples e mais rápida. Quanto mais recurso eu tiver, mais eu vou enfeitar o pavão. Por exemplo, se você coloca um tempo muito grande para fazer uma reunião, os membros ali que vão participar dessa reunião tendem a ficar mais propensos a conversas desnecessárias, ficar naquelas discussões extensas, porque eles têm tempo para estar ali. Em contraste, quando você tem uma reunião muito curtinha, a tendência é que você fique mais focado, mais produtivo e vá direto ao ponto. Isso lá no fundo começa a explicar por que quanto menos tempo disponível eu tenho, tipo, a minha prova vai ser amanhã, mais esforço eu coloco e mais rapidamente eu concluo a tarefa. Tá, mas por que essa lei acaba se aplicando na nossa vida? Primeiro, pela procrastinação psicológica. É do ser humano deixar para depois as tarefas que não precisam ser feitas imediatamente. Também pela complexidade percebida. A tarefa, ela vai parecer muito mais difícil se eu tiver mais tempo para fazer. Porque daí eu fico pensando nela, nos pormenores, e ela se torna gigante quando ela é bem pequena. Também se aplica na nossa vida por ineficiência organizacional. Ou seja, empresas, grupos tendem a criar mais e mais processos, achando que estão simplificando a rotina, quando na verdade estão burocratizando, criando planilhas, criando passos a passo que só dificulta o negócio. E também por causa da nossa ineficiência por excesso de tempo. Com menos tempo, todas as pessoas procuram ser mais assertivas e estar mais concentradas no que estão fazendo. Com mais tempo, elas vão devagar, vão se tornar prolixas, e aí o negócio se arrasta. E aí o que acontece? Quando eu li o artigo que explicava sobre essa lei de Parkinson, que até então eu nunca tinha ouvido falar, eu pensei, bom, dá para eu aplicar isso aqui na minha rotina e devolver a produtividade que eu sempre tive. Porque antes eu era uma pessoa que tinha 3 empregos, então eu tinha pouco tempo para fazer outras coisas. E eu sinto que nesse tempo, quanto mais eu trabalhava, mais coisas eu conseguia fazer e mais produtiva eu era. Então eu falei, não,
Preciso revisar o que está acontecendo e, através da lei de Parkinson, mudar isso. E eu consegui mudar, no passo a passo que eu vou te contar. Primeiro, eu apliquei a lei dos 2 minutos. Qualquer tarefa que eu consiga realizar em menos de 2 minutos, eu vou fazer ela antes de todo mundo. Mesmo que ela não seja a mais importante, a mais prioridade, se é uma tarefa que eu resolvo em 2 minutos, seja responder um simples e-mail, seja fazer uma ligação aqui rapidinha, seja organizar a minha mesa para o dia, ela vai ser feita antes de todas as outras. Segundo, defina as prioridades e coloque elas de 3 em 3 tarefas. Eu sei que no dia você vai listar 20 tarefas que você precisa fazer. E aí você olha aquela lista gigantesca e pensa, meu Deus, é muito mais difícil do que eu pensava. Só que quando você pega essa lista e prioriza, começando pelas 3 piores e não começando a segunda sem ter acabado a primeira, nem a terceira sem ter acabado a segunda, você vai perceber que quando eu tenho essa meta um pouco menor, ela fica mais fácil psicologicamente de eu atingir. Então, priorize e mate essas tarefas de 3 em 3, para você não ser aquela pessoa que começa 30 tarefas e não termina nenhuma. Terceiro, faça time blocking. Eu utilizo o Google Agenda para absolutamente tudo. Então, tem o tempo que eu vou treinar, o tempo que eu vou gastar no deslocamento indo até o lugar que eu preciso treinar, o tempo que eu vou scriptar vídeos, o tempo em que eu vou gravar esses vídeos, o tempo onde eu vou editar esses vídeos, onde eu vou responder os e-mails, onde eu vou fazer prospecção de cliente, tá tudo na minha agenda bem separado por blocos de tempo. E aí, para definir esses tempos, não seja generoso demais, porque daí você vai acabar enrolando para fazer, mas também nem tempinhos tão curtos que vai te gerar muita ansiedade. Lembre de colocar até o tempo que você vai parar para fazer um café e ir no banheiro. E quarto, compartilhe os seus prazos. Deixe pessoas ao seu redor. Pode ser, se você trabalha em casa, o seu marido, pode ser uma colega que também trabalha em casa e vocês se conversam, os seus colegas de trabalho. Deixem algumas pessoas, quando a tarefa é importante, ciente de tipo, gente, essa tarefa é muito importante, eu preciso entregar hoje até a hora do almoço. O autogerenciamento, ele pode ser muito difícil para algumas pessoas. A pessoa mesmo se cobrar para cumprir aquelas tarefas, para algumas pessoas é muito difícil. Então, quando eu coloco alguém que está de olho, que eu vou ter que prestar contas para essa pessoa, eu acabo tornando a tarefa mais prioritária. Lembre-se que a produtividade não é o número de tarefas que eu faço, mas é concluir de forma assertiva as tarefas que eu me proponho a fazer. Com isso, aplicando essa lei no seu dia a dia, eu tenho a certeza absoluta de que você vai deixar essa procrastinação de lado e vai perceber que, na verdade, você só tinha tempo sobrando para executar as suas tarefas. Se você quiser saber mais sobre esse tema, aqui embaixo tem o artigo que eu li. E se tem algum outro tema que você quer que eu traga aqui para o canal para aumentar o seu repertório e ser uma pessoa muito mais interessante, deixa nos comentários que eu vou estudar o artigo e vou traduzir para você.